Então, uma boa tarde, senhor presidente, boa tarde, senhores vereadores. Conforme eu fui convocada, eu vim hoje aqui, né, nessa reunião, para tirar algumas dúvidas, esclarecer algumas coisas que vocês estão em dúvidas. E eu fiz aí um breve relatório falando sobre desde o início da história da pandemia, quando iniciou, como está a situação hoje, né? No final aqui, eu até não vou ler página por página, que isso vocês podem estar apreciando depois, tá? Mas hoje, como está a realidade, né, da nossa região, que tem aí a macro e a micro. E falando sobre essa situação da pandemia. No final, antes da gente também, eu estar apresentando para vocês aí os recursos, as portarias, no final desse relatório, eu coloquei para vocês a atual situação do nosso município. Quantos pacientes foram monitorados com síndromes gripais, quantos positivados, quantos óbitos, tá bem? Acho que, se eu não me engano, a penúltima folha, tá? Tá aí para vocês aí. Hoje, no nosso município, nós estamos monitorando 14 pessoas, tá? Que estão em síndrome gripal. Desde já mais de 40 dias, não estamos tendo mais casos positivados, tá? Em média de 30 dias, não tem mais positivado, tá? Então, foram aí 178 síndromes gripais, desde o início da pandemia, 37 casos confirmados pelo Estado de Minas, 4 casos confirmados pelo Estado de São Paulo, 2 óbitos. Aqui eu coloquei para vocês também que recebemos da GRS 180 testes rápidos e 10 RT-PCR. E aqui eu coloquei para vocês quais são os nossos hospitais de referência. Chegou um caso de Covid no nosso hospital aqui. Para onde eu posso encaminhar? Então, são esses 5 hospitais que são a minha referência de Covid, que é o Hospital de Aiuroca, Baipendi, Cruzília, Itanhandu e São Lourenço. Então, a gente tá com o suporte desses 5 hospitais, aonde a gente encaminha os pacientes quando há necessidade de transferência. Vocês querem fazer alguma pergunta sobre isso ou quer já passar para... E aqui eu coloquei para vocês aqui sobre os recursos, tá? Desde o início do primeiro recurso que entrou no município, o valor, a portaria, e coloquei para vocês quais as despesas foram feitas. Nós temos que efetuar esses pagamentos conforme a portaria, conforme a gente tem um plano na Secretaria de Saúde que chama SIG-RES. Esse SIG-RES, eu tenho que colocar um plano de trabalho lá, onde o que eu estou aplicando o dinheiro, conforme vem a portaria. Então, o primeiro recurso, posso estar falando aqui? Pode? Foi no dia 30 de março, que veio o valor de R$ 25.096,21, que é a portaria 480. E dia 9 de abril veio 103.230,16, que é a portaria 774. E perante essas portarias, esses são o tipo de despesas, pagamentos que a gente poderia fazer e foram feitos. Recursos humanos, materiais de higienização, EPIs, sonorização para divulgação das ações e leitos hospitalares. Eu não sei se vocês se recordam, mas da outra vez que eu tive aqui, se eu não estiver enganada, eu falei para vocês sobre um convênio que o município de Virgínia, no início da pandemia, havia feito com o Hospital de São Lourenço para estar atendendo todos os pacientes nossos, independente de serem casos clínicos ou casos de UTI. Então, esse convênio, ele permaneceu durante 2 meses. 2 meses foram feito esse pagamento, porque o Hospital de São Lourenço ainda não recebia recurso do Ministério da Saúde para manter a UTI.
E depois desses 2 meses, o Hospital de São Lourenço ele foi contemplado pelo Ministério da Saúde, podendo manter a UTI sem a ajuda dos municípios. Então, o nosso município pagou 2 meses, não só o nosso, mas como o pessoal da micro-região toda pagou. Tá? Aí depois aqui, dia 5/8, veio... Esse dinheiro até ainda permanece em conta, R$ 29.380. Esse recurso a gente chama saúde na escola. Esse dinheiro é um recurso que veio, que a gente só pode gastar juntamente com parceria da educação. O que a gente vai ter que comprar esses materiais e encaminhar esses materiais para a Secretaria de Educação. Depois aqui, 14/7, 265.011.11 e 12/8, 338.336, que é a portaria 166, que foi um dos maiores recursos que o município recebeu. Esse recurso ele está sendo usado para a folha de pagamento dos funcionários da saúde. Aí depois aqui, 24/9, R$ 385, 24/9, 7.200, 29/9, 7.280. Essa é a portaria 2222. Essa portaria, esse recurso, ele só pode ser gasto com gestantes e puerperas. Então, o que a gente fez? A gente deixou esse dinheiro em caixa e ele está sendo disponibilizado conforme a quantidade de gestantes que nós temos no município, para que seja feito o RT-PCR nelas alguns dias antes do parto. Então, assim, a gente acredita que, diante da situação que a gente vive hoje, da quantidade de gestantes, esse dinheiro aí permaneça 1 ano e meio, 2 anos, a gente gastando esse recurso aqui, porque é só com isso que a gente pode ser gasto, tá? Aí depois aqui, 24/9, R$ 24.000. Esse também a gente só pode gastar com folha de pessoal de vigilância epidemiológica, que está sendo pago a coordenadora. E a gente montou, já está fazendo acho que 30 dias, porém hoje que o pessoal está fazendo a capacitação e amanhã vai estar soltando já na rede social para todo o município. É uma plataforma de rastreamento. Então, o que vai acontecer a partir de amanhã? Todas as pessoas que tiverem alguns sintomas, uma tosse, uma dor de cabeça, uma dor nas costas, elas vão poder estar acessando esse site que a gente vai divulgar e vai poder estar conversando com o pessoal da saúde, que é o Programa de Saúde da Família, que está sendo capacitado para estar atendendo essas pessoas por site ou WhatsApp. Então, a pessoa não... estou com tosse, dor de garganta, não preciso ir no centro de saúde, mas eu posso acessar o site, entrar, preencher um questionário que vai estar lá perguntando algumas questões e podendo ser monitorado. E essa plataforma vai estar direcionando para nós, para a gestora e para as equipes, a situação dessa pessoa, se ela está em risco, se ela não está, se ela deve internar, se ela pode ficar em isolamento. Então, a gente aderiu esse programa aqui também agora, há 30 dias que está fazendo. Aí, depois, 24/9, 19.920. Essa portaria é a 2405. Essa, até quando chegou, a gente ficou muito em dúvida. Nossa, como que a gente vai gastar esse recurso? Porque lá ele falava em população indígena, população de rua, população de baixo nível, e a gente no município viu que a gente não se aderia a isso. Então, eu recorri ao Ministério, onde eu verifiquei que esse dinheiro ele pode ser gasto no asilo e na APAE. A gente pode estar comprando EPI, vendo qual é a real necessidade das duas instituições e estar investindo esse valor no asilo e na APAE. Esse dinheiro ainda permanece em conta, porque eu já conversei com o pessoal da APAE e do asilo para a gente fazer uma reunião para ver a real necessidade que eles precisam para que a gente possa gastar esse recurso com o asilo e a APAE. Aí depois, 30/9, 26.768,67
Essa portaria é 2.516. Esse dinheiro também veio para medicamentos para a saúde mental. Tá? Já foi feita uma compra de R$ 12.000, que está para chegar esse medicamento. Acredito que essa semana está sendo aí disponível. E nessa portaria vocês podem abrir, que vai estar até relacionado lá todos os medicamentos que a gente pode comprar. Já está estipulado os medicamentos. E depois veio agora 1931, que é a assistência odontológica também, que a gente pode estar comprando material, mas ainda permanece em conta, porque ele chegou também recentemente e a gente está providenciando isso também. E aqui também tem aqui 11... Só que eu pulei um pouquinho, né, gente? Fiz uma bagunça aqui, perdão aí. 11/8, R$ 30.000, que é a resolução 7165, que está sendo gasto também com EPIs, máscara, álcool gel, luva. E tem a data 12/8, a resolução 7166, 4.650, que também está sendo gasto com combustível, né? Que o pessoal faz monitoramento, existe uma necessidade de alguns casos, o pessoal da epidemiologia está indo fazer esse monitoramento, e os veículos de PSF que vão também fazer atendimento na zona rural. E tem também esse aqui, que foram recebidos 4 parcelas de R$ 31.341,13, desde abril até agosto, que é o Fundo de Participação mais Assistência Social. Tá? Aqui eu coloquei recursos humanos, folha de pagamento, tá? Que também está sendo gasto com isso aí, mas ainda permanece um valor ainda em conta também. Então, essa relação foi os valores que o município de Virgínia recebeu, tá? Tá tudo aí certinho, correto. O detalhamento, né? Eu não trouxe o detalhamento dos pagamentos, porque nós temos aí, seriam muitas notas de empenho, né? Algo que já... eu teria que tirar xerox e trazer para vocês, mas eu tenho certeza que aqui todo mundo tem disponível essas notas, porque aí tem a portaria, tem tudo certinho o valor, vocês vão poder estar olhando e verificando também, se tiver alguma dúvida. Ainda existe muito dinheiro em caixa, tá? A portaria 166 mesmo, ainda a gente... essa portaria 166, desse o valor maior que veio, os 265 e os 334, né? Esse está sendo folha de pagamento mensalmente, que vai dar até para o mês de dezembro, tá? O valor da saúde na escola não foi gasto, o R$ 24.000 também não foi gasto, ainda temos aí um valor significativo na conta. Não foram, as contas não foram todas zeradas, tá? Esse 19.920 da PAI também está lá, a gente não mexeu ainda porque não tivemos a reunião para estar falando sobre o que vai ser gasto. A saúde odontológica também não foi gasto, tá? E tem também esses aqui, o 103, 25.096, que a gente está mantendo aí, está ainda pagando, ainda paga algumas sonorizações, ainda usa os EPIs, está comprou testes de Covid, essa semana mesmo está chegando mais 148 testes de Covid. E nós estamos assim, comprando os testes, testando as pessoas, dentro do critério que a GRS tem passado para a coordenação epidemiológica. E fora os que a gente tem comprado, a gente tem também ganhado, né, da GRS, coloquei para vocês a quantidade que foi disponível. E temos aí tentando fazer um trabalho, né, dentro de conscientização, de fala. Temos as meninas que estão andando nas ruas, falando sobre a importância da máscara, porque daqui para frente o trabalho é mais conscientização, tá? Não existe uma lei que possa impedir as pessoas de estarem se aglomerando, do risco que estão correndo, né?
Hoje, as pessoas hoje estão vivendo como se a vida estivesse normal, porém não está, né? A semana passada aí, vocês podem ver nessa relação, abriram 112 casos de Covid no município de São Lourenço. E isso foi muito preocupante. Ontem mesmo eu estive conversando com o gestor de Passa Quatro, Itanhandu, lá os casos de Covid também subiram. Então, assim, já está ao nosso redor, né? É uma coisa de se preocupar. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença, né, da secretária de Saúde, a Séries, que veio aqui na Câmara Municipal para esclarecer alguns pontos que a gente fica em dúvida aí, né? E eu recebi um relatório aqui, até vou deixar na sua mão, para você ver se tem veracidade sobre isso, se está tudo certo sobre isso aqui, ó. É sobre os valores dos repasses aí. Aí está dando uma divergência entre os valores que você me passou aqui. Portaria 29, 380, 24, 29, 26, 125, lei 173. Não, esse 25 não. Está tendo uma divergência mesmo, tá? Eu estou vendo aqui, já tem alguns valores aqui que está se falando, né? Que o município de Virgínia recebeu, porém é esse mesmo que eu passei para vocês, tá? Tanto federal como estadual. Certo. Tá? Não, aqui ó, a portaria 1 só que aqui, por exemplo, a portaria 166, tá? Vocês vão abrir aí, vocês vão fazer uma soma. A portaria 166, nós recebemos dois valores, que foi o 265 e o 338, que totaliza aí uma média de... Aqui ele está falando de 603, né? 603, 348, mas ele foi um pouco menor esse valor, tá? Eu lembro que de início foi falado mesmo que a gente receberia 600 mil reais e ia ser uma parcela única. Depois, eu não sei o que aconteceu, que eles mandaram em duas parcelas que não finalizou 603 mil reais, tá? Aí depois tem aqui deixa eu ver aqui, a portaria 222, que dá 14 mil, que é apoio à gestante. Esse aqui, nós recebemos, vocês estão vendo aí, em 3 parcelas, né? 3 parcelas. Só que eu não, na verdade, eu não somei se daria 14 mil reais. Acredito que não, né? Não, daria sim, porque, olha, até passou. Se você ver, passou o valor, tá dando aqui um pouquinho mais, tá vendo? 14 mil, quase 15 mil reais, tá? Então, quer dizer, esse foi o valor. Deixa eu olhar aqui mais a outra portaria. A 29.380 está correta, 24 mil correto, 19.920 correto, tá? Aí tem aqui medicamento de saúde mental correto. Eu acho que aqui está dando divergência, pelo que eu estou vendo, é a 166, né? Seria a portaria 166. E realmente eu me recordo que Virgínia abriu, quando foi para esse recurso vir para o município, que estaria para vir, eu lembro mesmo que seria 600 e uns quebradinho mesmo, veio mesmo falando sobre esse valor. Só que quando chegou mesmo a hora que o recurso foi depositado, ele foi depositado em 2 parcelas que não deu esse valor. Tá? Isso aconteceu não só com o município de Virgínia, mas aconteceu com vários municípios também, que esperava até receber um valor integral e um pouco mais, e chegou na hora e não recebeu. Tá? Sobre essa portaria, então, 166, foi gasto a quase a metade, né? Já foi a metade, porque esse dinheiro da 166, ela vai se encerrar agora no mês de dezembro. E ela vai ficar, então, só para a folha de pagamento. Ela ficou só para a folha de pagamento. Tá. No início até foi muito questionada, vamos pagar consórcio? Pode pagar consórcio? Existiu municípios que usou esse recurso para via consórcio. Porém, a gente analisou essa situação e viu que não seria o correto e seria só a folha de pagamento de funcionários da saúde, tá? Os recursos destinados à assistência social está nessa planilha também ou tá a par? Tá.
Está parte. nessa planilha, sim. Deixa eu localizar aqui para vocês. Dá uma olhada. Aqui, ó, que eu falei aí. Quer ver? Aqui. Seria só a última aqui, né? Ah, tá. 4 parcelas de 125... Não, de 31.341. Essa é da... Certo. Tá? Esse como faz parte da assistência social, foi me passado o que estão sendo feito também folha de pagamento, tá? Agora uma pergunta aqui. A prefeitura realizou contratação de pessoal para o enfrentamento da pandemia? Realizou contratação de 6 profissionais que eram da educação, né, que estavam fazendo o trabalho para nós da educação e passou a ser da saúde. E como que foi pegou esses 6, que jeito, qual critério que eles usaram para pegar essas 6? Qual critério foi? Então, agora o critério que foi usado, na verdade, eu acredito que a Rosa, que faz parte do Recursos Humanos, ela contratou conforme a ordem de processo seletivo delas, tá? Ela seguiu o processo seletivo das meninas lá que eram da educação, que foi contratada. Uma pergunta aqui também. Por que a prefeitura parou de divulgar na internet o boletim, né? Então, ela parou de divulgar porque entrou em período eleitoral, aonde nos foi informado que a gente não poderia dar nenhum tipo de informação em rede social. Então, a gente não pôde dar nenhum tipo de informação, mas a partir do mês de... Foi informado a partir do mês de outubro, e que a gente não poderia mais dar nenhuma informação, nem os casos de Covid, nem o boletim diário não poderia mais. Então, a gente não parou de divulgar por esse motivo. E disseram que essa semana poderia retornar, e retornamos essa semana. Tá? Essa semana retornou. Na verdade, que eu entendo na parte da assessoria jurídica, que não tinha problema, por ser uma informação para a população, não tem nada a ver vinculado com a eleição, mas a resposta seria essa. Segundo estava sendo considerado, por ser período eleitoral, poderia... não pode. Eu também me estranhei muito, porque nós tivemos várias campanhas de vacina aí, que a gente tinha que correr atrás das pessoas, porque não tinha como fazer essa divulgação. Né? Mas foi nos informado, o jurídico, que não poderia. Outra pergunta aqui, depois você faz, Tony. Atualmente, quais as normas que estão efetivamente valendo na cidade a respeito da prevenção do Covid? Né? Funcionamento do comércio e outras atividades, uso de máscara, etc. A prefeitura está fiscalizando o cumprimento dessas normas? Nós temos as meninas aí, as 6 contratadas, né, andando na rua, fazendo orientação, tá? Porque não tem o que fazer a não ser a forma orientativa, porque não existe um decreto estadual que possa nos possa fazer algo mais. Então, assim, elas estão o tempo todo trabalhando em cima dos comércios, falando sobre o uso da máscara, o pessoal, a população sobre o uso, sobre a prevenção, que o Covid não acabou. A gente tem feito isso. Porém, nós hoje estamos na onda verde, né? Nós aderimos o Minas Consciente, que o Minas Consciente ele tem 3 fases. A onda vermelha, que é só serviço essencial. A onda amarela, que seria serviço essencial e mais alguma coisa que não colocasse em risco a vida das pessoas. E a onda verde, aonde tudo pode funcionar. E nós estamos vivendo o momento da onda verde, aonde todo estabelecimento ele pode funcionar, ele pode estar funcionando normalmente, mas, porém, com forma orientativa, conforme a gente tem feito. A gente só, infelizmente, não tem conseguido muito êxito, porque, às vezes, o pessoal divulga, né? Esses dias mesmo foi divulgado aqui em Virgínia que o uso de máscara não precisava mais. E a gente vê vários estabelecimentos não usando mais máscara. Mas a gente tenta orientar, tenta falar que tem um decreto estadual, o decreto estadual não foi derrubado, que tem que usar máscara, mas a gente não consegue algo mais porque a gente não tem uma posição que venha lá do Estado que possa nos ajudar em relação a isso. Sobre a compra de equipamento, instrumento, não teve nenhum, a prefeitura não tem, assim,
a ideia de comprar algum para melhorar a questão do hospital, um leito semi-UTI, alguma coisa assim? Então, o que acontece? Vou explicar para vocês. Nós temos aí 5 referências de 5 hospitais que aceitam os pacientes, né, que eles estão à disposição dos pacientes de Covid. E o Hospital de Virgínia, ele tem um respirador automático e 3 mecânicos, né? Já precisamos usar? Já precisamos usar, porque a gente já transferiu aí 2 pacientes de Covid, aonde eles usaram esse respirador. Mas aí vem essa questão, por que Virgínia não monta uma semi-UTI para atender esses pacientes? É uma questão da gente pensar muito em relação a isso, porque, por exemplo, aqui hoje eu tenho a minha referência aqui, que é Itanhandu. E a última reunião de gestores, Itanhandu colocou a situação, o que está acontecendo? Eles não estão aguentando manter os leitos, porque isso gera um custo muito alto, porque você tem que... você monta um leito de UTI, mas você tem que contratar profissionais intensivistas que fiquem 24 horas só à disposição desse leito. E aí vem esse questionamento. A gente não tem condições. Mesmo com esses recursos, mas por que você não pega esse recurso e investe lá? Primeiro, porque existe uma portaria que é onde eu tenho que seguir o que a portaria fala e como tem que ser gasto. E dentro dessas portarias, eu não posso direcionar esse dinheiro diretamente para comprar um respirador. E segundo, será que aguentaria manter? Porque eu tenho que contratar um médico, profissionais da enfermagem, medicamento, porque eu vejo ali o hospital de Itanhandu, ele abriu 8 leitos, na última reunião ele estava fechando. O Hospital de São Lourenço foi lá pedir ajuda novamente para os municípios, porque também não está aguentando manter. Então, eu vejo que talvez não há recurso no momento para a gente poder investir nisso. E até porque a gente não tem dificuldade nenhuma em transferir um paciente. Eu, pelo menos, esses 2 pacientes que a gente teve aqui em Virgínia, em prazo de meia hora, foi caso do médico solicitar a transferência, o SAMU veio buscar. Então, a gente realmente não tem recurso. Eu não acredito num recurso que possa manter isso. Porque nem os hospitais de grande porte estão conseguindo manter. São Lourenço mesmo está pedindo arrego para os outros municípios. Está começando a querer pedir ajuda, porque não está aguentando manter os leitos. Sério, pelo que eu dei uma lida hoje pela internet, hoje a gente caça muito pela internet, eu leigo nessa situação, mas eu não falei nem UTI, é semi-UTI. UTI é claro que não tem condição, Virgínia não tem condição de ter mesmo, igual você falou, mas eu já falei, não é UTI que a gente está falando semi-UTI. Então não ia ter muito gasto, eu acredito eu. A UTI não tem nem lógica colocar aqui em Virgínia, né? Mas aí, se você for no hospital, você vai ver lá, tem já uma sala emergencial. Digamos assim, que ela chega a ser uma semi-UTI. E como eu te falei, a gente tem um respirador automático e 3 manuais, onde os pacientes estão sendo entubados, os pacientes estão sendo atendidos, o primeiro atendimento, que seria uma semi-UTI, até ia falar para você. Só que assim, ele não permanece aqui, né? Ele não vai permanecer, porque ele necessita de uma UTI, então ele acaba indo para o outro município. Mas assim, o primeiro atendimento emergencial, lá no hospital, ela tem uma sala já montada com todos os equipamentos de urgência e emergência. Então, digamos assim, que ela até poderia ser considerada uma semi-UTI. Houve uma paralisação dos exames aqui devido à pandemia? Já voltou? Como que está essa situação? Olha, existe alguns profissionais médicos, alguns exames, que é uma endoscopia, uma cistoscopia, uma colonoscopia, que a gente encontra ainda um pouco de dificuldade de estar agendando, porque os médicos não estão fazendo, a não ser caso de urgência e emergência. Outros exames voltaram, tá?
E o que está no momento com mais dificuldade são esses: endoscopia, cistoscopia, uma colonoscopia, aonde a gente tem dificuldade, liga, explica que o paciente está internado, manda o pedido para o médico avaliar, para ele ver se é urgente ou não, para ele autorizar a marcar. Existe sim 3 procedimentos que a gente tem um pouco de dificuldade. E as cirurgias também. Algumas cirurgias também, falava-se em retorno, e agora essa semana já foi avisado que não vai ter esse retorno. E algumas cirurgias também que são consideradas eletivas, a gente também está tendo dificuldade de conseguir, sim. Na campanha eleitoral, né, que a gente fez aí, né, os vereadores, o prefeito aí, a gente viu muito falar reclamação da população por falta de medicamento na farmácia da prefeitura, né? O que a senhora tem a dizer? Como está o estoque do medicamento, né, atualmente? Quais medicamentos estão faltando e qual o motivo? E qual a previsão para a regularização do medicamento em falta? Essa questão do medicamento já está fazendo, acho que, não sei te falar, mas acho que uns 30 dias que a farmácia já está toda suprida, tá? Está tendo todos os medicamentos. Eu acredito que nesse intervalo que faltou medicamento foi a questão mais a parte burocrática da prefeitura, que foi a questão da licitação, tá? Que eu acho que a transição dessa licitação demorou um pouquinho lá e, na verdade, já tinha o recurso para comprar, mas eles estavam aguardando essa questão da licitação, dessa parte burocrática, que saiu, fez o pedido, demorou alguns dias, mas hoje já estamos com estoques de medicamentos, já está tudo certo. E a questão de exame que a gente estava falando, falei a pergunta anterior, ela tem bastante gente na fila ainda esperando, porque eu estou com um caso concreto aqui até do caso do José Raimundo, o pessoal chama ele de Grilo, né? Ele relatou para mim que ele tem 2 raios-x pedidos com o Dr. Antônio, que faz aproximadamente 7, 8 meses que foi pedido isso aí, e nem resposta deram. E um exame dos rins pedido para o Dr. José Luiz, no qual ele faz tratamento de próstata há 13 anos. O pedido foi feito há aproximadamente 1 ano. Como ele ainda não fez esse exame, ele não está tomando nenhum remédios ainda. Você tem alguma coisa que pode me falar, alguma coisa sobre isso? Olha, em relação à marcação de exames, é uma coisa infinita, tá? A demanda é muito grande mesmo, tá? Eles entram na fila, como é caracterizado? Os casos hospitalares de urgência é feito no mesmo dia ou quanto muito no dia seguinte. Urgência também já marca na hora, quando o médico seleciona. Agora, quando ele coloca caso eletivo, esse paciente ele entra na fila. Dependendo de alguns exames, demora um pouquinho. Uma ressonância aí está demorando 7 meses para conseguir, tá? Agora, em relação ao que você está me falando, um raio-x e um ultrassom, um exame dos rins, eu posso ver para você isso aí, o que houve, porque um raio-x já não é uma coisa difícil de... Assim, a fila anda rapidamente, quero dizer. O raio-x, o exame de sangue, o ultrassom, são exames assim, fáceis de conseguir. Os mais difíceis é o quê? Uma ressonância, uma tomografia, um cateterismo, tá? Esses são os mais complicados. Mas eu posso, depois você me passar o nome desse paciente, posso verificar para você o que aconteceu, tá? A última pergunta que eu gostaria de fazer é sobre um projeto de lei, de autoria até do Antônio José, se não me engano foi 2019, né, que você colocou esse projeto, que foi discutido nessa casa aqui, sobre a obrigação da prefeitura divulgar uma lista de exames, né, e cirurgias. Eu gostaria que você falasse sobre esse projeto, o que você acha, porque eu acho que é um projeto bom que a gente vai saber quem está na lista, né, de espera. Porque acho que deve ter muita reclamação, não só para a gente, mas para você também, que um passou na frente do outro, não passou, e fica essa dúvida na mente da população. Então, é um projeto que até conversei com o Tonho, que eu tenho interesse de colocar na próxima gestão, né? Eu acho que o custo vai ser mínimo, né? A questão de constrangimento não vai ter também, porque o pessoal na época colocou isso, mas isso não vai ser constrangedor, porque vai o número do cartão do SUS. Aí eu gostaria de saber o que você acha desse projeto, assim. Não, poderia até chamar um projeto que seria, no caso, Portal da Transparência, né? Vamos falar assim, de exames, né? Eu acho que sim, é muito bom, sim, é produtivo, né? Aonde toda a população fica sabendo, né?
Mas assim, só dizendo para vocês que hoje a gente tem lá a parceria com o consórcio, né? O Consórcio Intermunicipal de Saúde, como todo mundo sabe aí. E o consórcio, ele mudou agora recentemente a planilha de trabalho, tá? E como que ele fez? Mais ou menos dessa forma, tá? O agendador vai lá, você vai lá na fila, pede um raio-x, ele vai lá, te cadastra, tem que fazer um cadastro bem detalhado do paciente, todos os dados. E esse paciente, ele fica cadastrado e ele fica lá na fila do consórcio. E aí o próprio consórcio agenda o exame para esse paciente e manda para esse paciente informando o dia do exame. Que não há mais necessidade de estar passando ali no Luan e vendo com o Luan. Eles lançaram isso agora recentemente, dia 1º de novembro, mudou o sistema. Que foi um sistema muito bom. Até está dando um pouquinho de trabalho, o pessoal lá tem permanecido mais na fila, porque demora, né? Tem que cadastrar paciente por paciente, são muitas informações, mas eu acho que é um projeto muito bom, sim. Eu acho que é um portal da transparência, onde você realmente vai saber qual é a sua vez e como está sendo isso. E mostrar para toda a população que lá não existe preferência, né? É o que eu falo, a Secretaria de Saúde, eu sempre falo isso, a gente está lá para tentar ajudar e solucionar todo mundo, independente da sua, vamos falar do seu voto, da sua questão política. A gente tem que servir o povo de Virgínia, para que as pessoas trazer melhorias para o nosso município, para a população geral. Boa tarde, Sérgio. Obrigado pela disposição de ter vindo aqui, os novos colegas vereadores. Ainda sobre a questão do... Onde que está aqui que eu me perdi? Os asilos da PAI, essa agilidade para poder a gente ver se a gente consegue atender eles, porque a gente tem uma preocupação, né, Sérgio? Porque agora retornou os trabalhos na PAI de novo. E o asilo, acho que já começou a ter umas visitações que não tinha até então, estava bem seguro, né? Porque a gente fica preocupado, né? Porque esse recurso é um recurso que foi liberado, ele tem que vir para o município repassar, né? Porque eu também acompanhei um pouquinho aí. Não, na verdade, esse recurso ele já está na conta, tá, da secretaria, e eu preciso o quê? Uma reunião com a coordenação da PAI e com a coordenação do asilo, para ver qual é a necessidade deles, e só que essa compra tem que ser feita pela secretaria. Então, por exemplo, o que eu posso comprar para o asilo e a PAI? Eu posso comprar EPIs, eu posso comprar álcool gel, eu posso comprar teste rápido, tudo que é relacionado à Covid. Certo. Tudo que for relacionado à Covid para me dar assistência, eu não posso repassar a verba para a instituição. Mas eu posso fazer uma reunião conforme a gente vai fazer e fazer a compra e a distribuição para eles. É isso que a gente vai fazer, que tem que ser feito. Certo, falando pela agilidade, né? Porque acho que agora vai começar de novo, né? Ele já está até na conta já. Eu acho que foi... eu pedi até conversei com o Celso, né? Que é o coordenador lá do asilo, pedindo para ele agendar um dia para a gente poder estar conversando, falando sobre esse recurso aí, juntamente com a PAI, para ver qual é a necessidade deles para a gente fazer a compra, do que eles querem em relação ao Covid. Estou precisando de máscara, estou precisando de avental, álcool gel, teste, né? Aí ver a disponibilidade do que eles precisam para que a gente possa estar comprando para eles. Esses medicamentos da saúde mental, eles já estão disponíveis, que você falou? Isso. Esse recurso também já está na conta, já foi comprado R$12.000, tá? Uma listagem lá que tem nessa portaria que fala quais os medicamentos podem ser comprados, porém ele ainda não chegou, tá? Inclusive eu conversei com a Vivian na sexta-feira perguntando se havia chegado, aí ela falou que não, mas acredito que essa semana já está chegando aí para o município. Tem um caso também que a gente
muita preocupação no município. Hoje aconteceu não é da saúde mental, né, mas é uma preocupação de parte depressiva, essas coisas, né, que pode estar aumentando também com essa pandemia, né, que o pessoal fica mais, certo? O gênero do Covid, ele na parte da cultura, ele veio junto ou ele veio separado, né, Séries? Você fala o Covid e a cultura? Veio um dinheiro também para... Não, veio separado. Veio separado, não, né? Esse eu não sei, não. Sei. Não. Esse não. Antônio Alberto. Certo, então nós deveríamos Nem falar tenho com conhecimento. o secretário não. de Cultura. Secretário de caso, Cultura, né? Tá certo. Não, mas é isso, Séries. A gente deseja aí um novo pleito aí, que situações que não tiveram boas que melhorem, né? A gente depende disso, que todos nós aqui somos dependentes da saúde do município, né? Então a gente quer que o negócio não perdure, porque a gente está em vista de piorar, né? A gente não tem pessoas idosas dentro de casa, igual no meu caso. Eu não saí para rua em momento nenhum, né? Daqui da casa para a Câmara, da Câmara agora para o meu novo serviço lá, rua de noite, alguma coisa, eu não vi, porque a gente fica com medo, né? Porque o mínimo que a gente pode fazer é isso, né? Então, desejo que seja feliz aí no novo mandato de vocês aí, os eleitos e reeleitos aqui também, os colegas, né? Parabenizo também, tá certo? Muito obrigado. Sério, eu acho que até foge desse assunto da pandemia, mas esse final de semana eu recebi um relato, acho que denúncia não pode falar, que a gente não sabe se é certo ou não, a questão da médica que é cubana, né, se eu não me engano, né? Ela está atendendo o hospital. Não sei se entra na esfera sua para falar sobre isso, porque que eu entendi, que eu dei uma lida pela internet, igual eu falei, eu sou leigo, mas a gente vai pesquisando, ela poderia atender só na saúde básica, né? Então, como ali é urgência e emergência, ela não poderia estar atendendo ali. Você tem uma coisa que pode falar, me orientar, né, para a gente passar para a população isso? Não, eu posso estar falando sim. O que acontece? A doutora Kátia, ela é do programa Mais Médicos, né, do governo federal, e ela veio para o nosso município, porém eu acho que vocês devem estar até ouvindo muito bem falar dela, porque ela é uma médica excelente, ela tem atendido toda a nossa população, e eu tenho visto que a população está bem satisfeita e aceitando muito bem ela. No início dá um certo medo, com certeza, né? Vem de fora, não sabe, mas enfim, foi um tiro bem acertado, eu diria isso, tá? A gente fala assim, foi um tiro no escuro, mas foi um tiro bem acertado, onde ela é uma médica muito humana. E o que acontece? O hospital de Virgínia, como todo mundo sabe, quem trabalhava lá período integral era o Dr. Carlos. E, de repente, ele saiu, né? Ele saiu tipo assim, vou parar, e parou em 2 dias, ele deixou o hospital. E assim, a gente conseguiu um profissional para vir, tá fazendo plantões, até a gente corre atrás, eu mesma já liguei acho que para mais de 60, 70 médicos pedindo plantão. E assim, é difícil, era um momento difícil que a gente estava enfrentando, porque nenhum médico quer deixar o plantão que tem em outro município e vir para um município, ainda mais em época de eleição, que não sabe o que poderia vir a acontecer. E esse final de semana, a doutora Maria Cristina, ela precisou se ausentar da cidade, que o plantão seria dela, porém ela precisou se ausentar. E aí, de último momento, vamos arrumar alguém. Pediram a minha ajuda. Aí eu corri atrás, liguei para vários profissionais, e porém, muito difícil conseguir de último momento. E aí eu pensei e falei, Fábio, vamos pôr a doutora Kátia. Aí conversei com ela, doutora Kátia, você pode cobrir esse plantão? E aí a gente ligou para um assessor do programa Mais Médicos para saber, né, se ela poderia, porque
para mim, uma novidade, uma coisa que eu até não sabia, era que quem é do projeto Mais Médicos, ele não pode assumir um hospital, ele não pode ser plantonista de hospital. Ele só pode trabalhar no projeto Mais Médicos. Esse é um dos termos que o projeto Mais Médicos exige. Mas aí, o assessor falou para mim assim, olha, como no seu município não tem médico no momento para atender urgência e emergência, nada impede ela dela ir lá e atender. O que ela não pode é assumir o hospital, por exemplo, ter trabalho no Mais Médicos e ter trabalho no hospital. Mas se é para ela fazer uma cobertura de última hora, aonde você não tem nenhum profissional, ela pode sim. Ela pode atender urgência e emergência. Ela só não pode ter um vínculo com o hospital com frequência. Mas, por exemplo, faltou um profissional, não tem plantonista. Hoje, faltou. Mas a doutora Kátia pode cobrir? Pode. Ela pode cobrir. Ela pode cobrir. Para não deixar nenhum munícipe sem atendimento. Mas ela não poderia ter um vínculo trabalhista de Mais Médicos e hospital. Tá? Mas nada impedia ela dela, esse final de semana, ela ajudar atender esses pacientes que necessitavam esse final de semana. Isso não é proibido. É proibido ela ter 2 vínculos. E isso é proibido. Tá? Mas no caso em que eu estudei, que eu estava estudando lá, ela não tem ainda o CRM. Então, se caso, por exemplo, acontecesse um caso de transferência de um paciente daqui para São Lourenço, o médico não tem que assinar e colocar o CRM dele? Não, porque é caracterizado urgência e emergência. Aí ela pode, porque ela tem um RT. Ela só não tem o CRM ainda, porque falta um mês para ela fazer essa prova, para que ela possa ter esse CRM. Mas ela atender a urgência e emergência, o paciente precisa de uma transferência, ela pode sim. Ainda mais ela dizendo que o problema não é o vínculo que ela tem com o hospital. Ela simplesmente cobriu um plantão, porque nesse dia não tinha nenhum profissional no nosso município. Então, isso não impede ela. Ela poderia até fazer a transferência do paciente, ela pode. Como eu falei, ela só não pode ter um vínculo frequentemente. Por exemplo, ela ser contratada pelo hospital e contratada no Mais Médicos. Aí, isso ela não pode ter esse vínculo. Mas um vínculo de urgência, emergência, igual aconteceu esse final de semana, ela poderia sim. No caso, então, ela pode, urgência e emergência pode, porque pelo que eu vi é só saúde básica. Não, ela pode. Ela não pode. Ah, então tá. Ela pode sim, tá? E nesse caso da saúde aqui, quem que é o responsável em Itajubá, né? A Secretaria do Estado puxa por Itajubá, né? Puxa para Itajubá. Tá, porque a orientação que eu tive até de lá mesmo, que ela só pode saúde básica, não pode emergência. Ela pode, eu me informei antes mesmo de colocar ela lá nessa urgência e emergência, porque nada que prejudique ela. E aí a gente ligou para o assessor lá, eu posso até dar o contato para você conversar com ele, para você depois estar falando sobre essa fala, que foi uma situação muito desagradável que aconteceu esse final de semana, porque ela é uma médica muito humana, muito sensível, aonde a população está gostando, e uma pessoa muito maldosa colocou isso em rede social, e aonde ela se sentiu ofendida. E a gente ficou pensando, ela ficou muito sensibilizada com isso que aconteceu. Eu ainda falei para ela, doutora, não se preocupe, porque a população de Virgínia está gostando muito de você e você tem feito um bom trabalho. Então, assim, e a gente está amparada. Você pode, sim, atender a urgência e emergência. Eu falei, não, eu sei que eu posso, mas eu fico aborrecida disso estar acontecendo. Eu falei, não fique não. Eu falei para ela, não fique não, porque isso é uma minoria. Eu falei para ela, isso é uma minoria e isso não é nem para te atingir. Eu falei para ela, então fique tranquilo que vai dar tudo certo. Mas ela pode sim, Luiz Alberto, eu passo para você o contato, tá? Então, pessoal, quero agradecer vocês, tá? Estou à disposição, tá? Para qualquer coisa, tá? Para vir na Câmara, para vocês tirarem alguma dúvida, igual aconteceu aí, Luiz Alberto, de um exame, podem me ligar, não tem problema, a gente está lá para ajudar todo mundo mesmo, tá?
E desejo sorte, um final de ano repleto para vocês. Para quem foi reeleito e está continuando aí, parabéns. Espero que o ano que vem a gente possa fazer um bom trabalho junto, tá? E que dê tudo certo aí, tá bom? Também queria agradecer demais a sua visita, foi um prazer. E só para frisar, os hospitais de referência, Airoca, Baipendi, Cruzilha, Itanhandu e São Lourenço. Esses são de combate ao Covid, tá certo? Muito obrigado, viu, pela sua disposição, obrigado aos vereadores, e conte sempre com a gente também, tá bom? Nesse novo mandato, que dê tudo certo, tá bom? Muito obrigado.